fazer aquela folhinha que vem dentro, os suplementos de leitura. Eu vou elaborar um outro trabalho para vocês, tá? Para não ficar repetitivo. Toda vez lê o livro esta classe e responde os suplementos de leitura. Então, dessa vez eu vou fazer diferente, tá? Eu vou pensar, vou elaborar um outro trabalho para vocês. Então, Ô tia, por que você não pede a gente fazer um resumo do livro? Sem colar no Google, sempre a capa, sem usar a capa do livro. pode ser também. Parabéns por dar essa ideia. Parabéns, hein? Parabéns. João, ó, João tá com a câmera Uma coisa, tia, eu não vou ficar muito na aula, que eu vou ter que viajar hoje. Eu entrei aqui só para parabenizar vocês, professores, tá, tia? Obrigada, meu amor. Boa viagem para você. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tia. Beijo, tchau. Então, pessoal, comecem a ler o quanto antes, porque vocês sabem que ainda tem mais um, né? Esse último eu vou deixar lá para o final de novembro, início de dezembro, que é o panfleto, tá? Tem quase o mesmo número de páginas do Coisas da Vida. Então, vamos lá, vamos começar. Livro de produção de texto, página 102. A página 102, nós fizemos até o número 3. Eu pedi que vocês fizessem do 4 em diante, página 103, eu acho que é 104. 104 eu acho que eu não marquei aqui. Mas eu acho que eu passei sim, da 102 a 104, tá? Bom dia, Renan. Nós iremos corrigir agora. Ok. Página 102, Renan. Livro de produção de texto. Então, pessoal, o número 3 já foi corrigido. Nós fizemos na aula online, na semana passada. Então, vamos começar do número 4. Alguns escritores fazem um uso individual e diferenciado dos sinais de pontuação. Nesses casos, dizemos que se trata de um uso estilístico. José entrou aqui. Leia o trecho do conto a seguir e observe sua pontuação. Eu vou começar a leitura e vou pedir para alguém continuar. Todo mundo acompanhando aí. E tu, para que queres um barco, pode-se saber? Foi o que o rei, de fato, perguntou quando, finalmente, se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania de navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada a ilha desconhecida. Vai, Ana Bárbara. Repetiu o homem. Disparante, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Se eu... Por que tá à toa aí? Professora. Oi. Tem um tô aí. Se eu pudesse dizer... Uhum. Tem problema não. Tá errado, não tá certo? Ah, tá. Se eu pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei. Agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedires um barco. Sim, vim aqui para pedir-te um barco. Vou dar-te um barco.
mas tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus marinheiros são-me precisos para as ilhas conhecidas. Muito bem. Então, esse é um conto, né, da Ilha Desconhecida, do autor José Saramago. E repararam como a pontuação nesse trecho ela está diferente? Eu senti até dificuldade em parar o trecho e pedir para outro continuar, porque tem poucos pontos finais, né? Eu parei em uma parte, geralmente a gente para num ponto e pede para o outro continuar, né? Eu parei em uma parte em que tinha vírgula, porque foi utilizado pouco ponto final. Eu não sei se vocês repararam, após vírgula, o autor utilizou letra maiúscula, ó, bem lá em cima. Cadeira de mulher da limpeza, vírgula, para ir à procura da ilha desconhecida. O para com letra maiúscula, após a vírgula. Ele também não usou ponto de interrogação. Exatamente. De novo, depois ele usa a letra maiúscula após vírgula. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei disfarçando. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei disfarçando o sorriso. Exatamente, não colocou o ponto de interrogação. Aqui trata-se de um discurso direto, né, em que o próprio personagem se põe a falar no texto. Então, geralmente, quando há o discurso direto, ele é registrado com travessão ou com as aspas. E aqui não, e aqui o texto continuou corrido, né, como se a fala fosse ainda parte do narrador, né? Então, como foi dito no enunciado, alguns escritores fazem esse uso individual e diferenciado dos sinais de pontuação. E aí a gente diz que é uso estilístico, tá? Não sei se vocês repararam a palavra facto aí também. Após o novo acordo ortográfico, aliás, o novo acordo não, o acordo de 1990, nos países em que se fala a língua portuguesa, continuam sendo aceitas essas duas formas, tá? Fato, conforme a gente fala e escreve, ou da forma que está aí no livro de vocês, facto, com o C antes do T. E aí vamos para a página 103. Uma perguntinha de interpretação. Diante do pedido recebido, qual foi a primeira reação do rei? O que fez com que ele tivesse essa reação? Então, são duas perguntas na letra A. Diante do pedido que ele recebeu, qual foi a reação dele? Ele gostou, ele ficou feliz ou ele fez pouco caso? O que vocês acham? Eu coloquei, ele disfarçou o riso quando o homem pediu para ir à procura da ilha desconhecida. Na verdade, ele tratou aquela situação, né, aquele pedido que ele recebeu, com desdém, com um pouco de descaso. Ele não deu muita importância, né? E o que fez com que ele tivesse tido essa reação? Por que ele agiu assim? Sim, ele fez pouco caso, certo, Renan? E por que ele teve essa reação de agir com desdém, com descaso? Por quê? Hein, pessoal? Isso foi dever de casa, hein? Porque o homem tinha pedido para ele para ir à procura de uma ilha desconhecida. E ele achou que o homem estava pedindo a ele algo absurdo, né? Por isso ele tratou o pedido com desdém. Ele achou que o homem estava pedindo algo absurdo a ele. Então são essas duas respostas.
Então, ó, mais uma perguntinha de interpretação. Para conseguir o que havia pedido, o homem tentou argumentar com o rei. Quais foram os argumentos de cada um? No caso, qual foi o argumento do homem, né, para fazer o pedido, para tentar convencer o rei? E qual foi o argumento do rei? O que o rei falou para ele? O que vocês colocaram? Hein, pessoal? Pergunta de interpretação, é só voltar no textinho da página anterior. Quando o homem faz o pedido, né, para que o rei vá a essa ilha, o que ele diz sobre essa ilha? O que o homem diz? Qual foi o argumento que ele usou? Hein, pessoal? O homem diz que é uma ilha desconhecida e que essa ilha não está no mapa, porque no mapa só há ilhas conhecidas. Exatamente. Então, quando o homem vai fazer o pedido ao rei, ele argumenta que aquela ilha ali é uma ilha desconhecida que não consta nos mapas. Então, por isso ele pede para que o rei vá lá, né? E o que o rei diz para ele? Qual foi o contra-argumento? O rei diz que já não há ilhas desconhecidas. Exatamente. O rei vira para o homem e diz que não há ilhas desconhecidas, né? Que não existe isso, que uma ilha, ele diz que não é possível, nem isso, deixa eu ver aqui no texto, que não é possível existir uma ilha desconhecida no mundo todo. Então, esse foi o contra-argumento do rei. Nós vamos registrar aí os dois argumentos, o argumento do homem e o argumento do rei, tá? Então, primeiro, o homem, para quem não fez, o homem argumentou que havia uma ilha desconhecida que ainda não constava nos mapas. Ponto. Esse foi o argumento do homem. O rei usou o contra-argumento de que não era possível. Bom dia, Rebeca. De que não era possível existir uma ilha. O que, Renan? Não. De que não era possível existir uma ilha desconhecida no mundo todo. Ponto. Tia. Oi, agora eu tô. Ah, tá. Agora eu tô te ouvindo. Pessoal, posso passar para a letra C? Por mim, pode.
Tia, pra mim sua câmera tá desligada. Eu desliguei aqui rapidinho, mas eu já vou ligar. Ah, tá. Podemos passar para a letra C? Hein, pessoal? Por mim pode, tia. Então tá, Por letra mim C. também. Agora, leia a reescrita do texto de José Saramago. Quem pode começar a leitura para mim? Eu. Pode começar? Pode. Estou ouvindo vocês, já vou Escuto. ligar a câmera. Renan, não estou te ouvindo, não. Não tava falando, tia. Agora eu vou Aham, falar. Vou ler. pensei que estava com problema de novo. E tu, pra que queres um barco? Pode-se saber? Foi o que o rei de facto perguntou quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando um riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Disparate, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Os mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Se eu to pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedires um barco? Sim, vim aqui para te pedir um barco. Vou te dar um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus marinheiros são mais precisos para as ilhas conhecidas. Muito bem. Repararam que é o mesmo trecho? Sim. Sim, Só que agora ele está escrito de maneira diferente, né? Nós temos agora o diálogo utilizando o travessão, né? O travessão aí em cada fala. Nós temos o ponto de interrogação, que não apareceu no primeiro texto. o ponto final. O ponto final, tá? E aí tá assim, considerando a pontuação, como foi a leitura da segunda versão, que é essa aí? Vocês acharam que foi mais fácil? Tá mais organizada? O que vocês Está mais acham? organizada. Dá a impressão de que agora a leitura, a escrita está mais organizada, não é verdade? Sim, às vezes quando eu tava lendo eu confundia uma parte com a outra, eu não sabia quando tava narrando, quando tava falando. Porque a fala do narrador e do personagem estava misturada, não é isso? Assim tá bem melhor. As falas estão organizadas, a leitura parece que foi até mais fácil, né? Então é isso que vocês vão colocar aí sobre a leitura. Como que foi essa leitura? Vocês podem dizer que foi mais fácil, que o texto está mais organizado, a fala dos personagens estão acompanhados do travessão, que tornou mais fácil a leitura. Vou aguardar a resposta de vocês. Tia, eu botei assim. Está mais organizada, diferenciando a fala do homem, do rei e do narrador com travessões. Ótimo. Mais alguém? Quem mais quer falar a resposta?
pessoal? Só Ana Bárbara e Renan que falam? Cadê Rafael, Pedro Lucas, Lucas Felipe, Ana Clara, Carol, Diana? Bom, pessoal. Rafael não veio hoje, não, tia. Rafael tá aqui aparecendo para mim. Tá o seu nome, o Diana e o dele do lado. Ah, ele tá aí sim, agora que eu vi aqui. Tá. Vamos para a página 104. Letra D. Tanto o trecho original quanto o reescrito apresentam algumas diferenças. Quais diferenças você percebeu entre os dois? E aí? As pontuações. A pontuação, que é evidente, né? E a paragrafação também, pessoal. Os parágrafos estão diferentes. Porque no primeiro tá tudo junto. Não tem aquele espaço marcando um parágrafo e outro. Eita, minha folha passou aqui. Qual é o nome, tia? Paragrafação. Paragrafação. Isso. Que trata-se dos parágrafos. No primeiro, reparem, o trecho parece que é um amontoado de palavras. Não tem aquele espaço no início de cada parágrafo, está tudo junto. Já no segundo, nós sabemos que cada fala do personagem é contada como um parágrafo. Então, são essas diferenças aí. Pontuação e paragrafação. Agora vamos ao número 5. Leia o início do romance Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. Eu vou iniciar e depois alguém continua. O trecho começou com uma vírgula, né? Estando tão ocupada, viera das compras de casa que a empregada fizera às pressas, porque cada vez mais matava serviço, embora só viesse para deixar almoço e jantar prontos. Dera vários telefonemas tomando providências, inclusive um dificílimo para chamar o bombeiro de encanamentos de água. Fora à cozinha para arrumar as compras e dispor na fruteira as maçãs que eram a sua melhor comida, embora não soubesse enfeitar uma fruteira. Mas Ulisses acenara-lhe com a possibilidade futura de, por exemplo, embelezar uma fruteira. Viu o que a empregada deixara para jantar antes de ir embora, pois o almoço estivera péssimo. Vai, Renan. Então do ventre mesmo, como um estremecer longínquo de terra que mal se soubesse ser sinal de terremoto. Do útero do coração contraído veio o tremor gigantesco de uma forte dor abalada. Do corpo todo abalo, e em sutis caretas de rosto e de um corpo final com a dificuldade de um petróleo rasgando a terra. Veio afinal o grande choro seco, choro mudo sem som algum até para ela mesma. Aquele que ela não havia adivinhado, aquele que não quisera jamais e não previra. Sacudida como a árvore forte que é mais profundamente abalada que a árvore frágil. Afinal, rebentados canos e veias. Então. Muito bem. E aí, na letra A, pergunta assim: além de ter começado o parágrafo com uma vírgula, quais outras características estilísticas esse trecho do romance possui? A mesma coisa. Esse trecho de Clarice Lispector está parecido com o primeiro texto que nós lemos, né, do José Saramago. Ela aí fez o uso dos sinais de pontuação, de forma diferenciada, né? Fez o uso estilístico. Então, além
de ter começado com essa vírgula aí, né? O parágrafo ter começado com essa vírgula que eu falei logo no início. Quais outras características nós podemos perceber de diferente aí nesse texto? Características estilísticas. O que vocês perceberam mais aí? Hein, meu povo? O ponto final. O ponto final, né? A falta do ponto final. Reparem, o parágrafo termina, afinal, rebentados canos e veias, então. Vamos ver outras partes aqui. Outras partes também não foi utilizado o ponto final, tá? Mas o quê? Reparem o início do segundo parágrafo. O que tem de diferente aí nele? Não tem letra Ele maiúscula? começa com letra maiúscula, minúscula no caso. Exatamente. Eu acho que para ele começar assim, teria que começar com reticências, né? Entre colchetes. Isso aí, para dizer que aquela parte ali seria só uma parte de um trecho, né? Não seria o início dele, porque o início tem que ser com letra maiúscula. Então, a falta do ponto final e da letra maiúscula no início do parágrafo. Deixa eu ver mais o que aqui. Repararam aí que no final desse parágrafo, a última palavra foi então? O conectivo então, ele dá a ideia de outras informações, como, por exemplo, no início do segundo parágrafo. Então, do ventre mesmo, como um estremecer. Aqui não, aqui finalizou com o conectivo então e não acrescentou informação nenhuma após, tá? Ficou solto, ficou vago. Afinal, rebentados canas e veias, então. Então o quê? Não teve continuação. Aí vocês podem colocar também que, além da falta do ponto final e da letra maiúscula no início do parágrafo, aparece o conectivo então, sem acrescentar informações. Geralmente, quando a gente usa então, em seguida a gente acrescenta, né, informações ao texto. E aí não, acabou com essa palavra. Depois de então é o quê, tia? Então, você vai dizer que o texto foi finalizado com a palavra então, sem acrescentar nenhuma informação após. E aí, a última perguntinha para fechar esses exercícios de pontuação diz assim na letra B. Embora o texto da autora possua características estilísticas a respeito da pontuação, a maneira comum de usar o travessão não foi alterada. Qual é a função do travessão empregado nesse trecho? Eu já falei para vocês sobre a função do travessão, né? Nós sabemos que o travessão ele pode ser utilizado para introduzir a fala de um personagem, como num texto anterior que nós vimos. O travessão também serve para, no meio do texto. Calma aí, deixa eu ver o que o José está falando. José, não está legal, não? A internet não está colaborando? É assim mesmo. Tem dias que aqui também não está legal, não. Então, pessoal, quando nós estudamos
os sinais de pontuação, eu falei que o travessão, ele na verdade tem mais de uma função. Ele pode ser utilizado para introduzir a fala de um personagem, como no texto que nós acabamos de ler na página 102. Ele serve também para destacar informações que são acrescentadas ao texto. Ele também pode ser utilizado no lugar da vírgula, tá? Para intercalar informações. E aí eu quero saber qual é a função do travessão nesse trecho da Clarice Lispector. O travessão está sendo usado antes de alguma fala? Não. Não, não está sendo usado para introduzir fala nenhuma. Então, com qual objetivo ele está sendo utilizado? Olha lá. Acho que destacar a informação. Exatamente. Em uma parte diz assim: de uma forte dor abalada, do corpo todo o abalo, e em sutis caretas de rosto e de corpo, afinal com a dificuldade de um petróleo rasgando a terra. Aí depois tem outros, né? Tem no final também. Árvore forte, que é mais profundamente abalada que a árvore frágil. Afinal, rebentados canos e veias. Ou seja, nesse caso, o travessão, ele não está introduzindo fala nenhuma de personagem. Ele está servindo aí para dar destaque às informações acrescentadas, tá? Então, vocês vão colocar o travessão, nesse caso, serviu para dar destaque esse AS aí tem um acento indicador de crase, as informações acrescentadas. Então, fechamos aí os exercícios de pontuação. Agora, tirem-me uma dúvida. Eu estou olhando aqui o sumário do livro de produção de texto. E aí eu vejo que faltam 3 capítulos para encerrarmos esse livro. Falta o capítulo 6, que fala sobre mito. O capítulo 7, que fala sobre anúncio publicitário, e o capítulo 8, que fala sobre artigo de divulgação científica. Nós já não falamos de anúncio publicitário, pessoal? Propaganda? Alguém refresca aí minha memória? Hein, pessoal? Não estou falando assim de fazer exercício nesse livro, não. Mas a gente já falou de anúncio publicitário, não já? Acho que já, tia. Acho que já sim. Né? Eu creio que no módulo 2 ou 3, depois eu vou dar uma olhada. Eu acho que não foi exatamente nesse livro, não. Então, tá assim, unidade 4, anúncio publicitário e artigo de divulgação científica. O capítulo está abordando esses 2 temas. Vamos então, pessoal. A aula daqui a pouco está acabando, mas por enquanto, vamos colocar na página 132. Uau, na página 130 tem uma imagem linda aí, creio que de Nova York, não sei, né? Uma imagem bem bonitona aí das ruas, das lojas, tudo iluminado. Nova York, acertei.
Tá escrito aí, ó, anúncios espalhados. É a Times Square, né? Muito legal, né? Alguém já foi a Nova York? Ai, quem me dera. Olha, quem sabe um dia dar uma viajada por lá. Então, pessoal, nas páginas 130 e 131, tem uma imagem aí, né, das ruas de Nova York, ruas movimentadas, as lojas, né, bastante iluminação, tudo muito colorido. E aí, na página 132, vem falando sobre a história da publicidade. Vamos ler um pouquinho, então. Tá assim, ó. Anúncio publicitário, contextualizando. Você vai ler anúncios publicitários neste capítulo e aprender sobre suas características. Além disso, leia a respeito da história da publicidade e veja como ela se desenvolveu em nosso país. Breve história da publicidade. Quem quer ler? Pode ser eu. Vai lá. A publicidade, como toda a comunicação humana, sofreu transformações ao longo do tempo. Sua origem remota à Antiguidade Clássica, período em que a publicidade era realizada oralmente. Os anunciantes eram chamados pregoeiros e anunciavam vendas de gado e de outros produtos. Apenas em 1482, na França, surgiu o primeiro cartaz de que se tem conhecimento, produzido para anunciar um evento religioso. A primeira campanha publicitária foi criada por John Wanamaker e teve, inclusive, desfile de carros. Atualmente, as empresas investem em anúncios em celulares e redes sociais, pois esses meios atingem um número significativo de pessoas. Muito bem. E agora um outro trechinho falando sobre o Brasil e a publicidade. Quem pode ler esse trechinho aí? Eu, tia. Vai, Renan. Rapidinho, tia. Tá. O Brasil e a publicidade. Inicialmente no Brasil, a forma de divulgação de produtos e serviços era feita boca a boca. No final do século XIX, a divulgação de anúncios impressos ganhou força com o surgimento dos jornais. Em 1913, surgiu a primeira agência de publicidade no Brasil. Apesar de ser nacional, usava métodos comuns no exterior, o que se distanciava muito da nossa cultura. No final dos anos 1990, o rádio chegou ao Brasil e revolucionou a forma de fazer publicidade. Os anúncios eram mensagens musicais publicitárias conhecidas como jingles. Em 1950, com a chegada da televisão, eles ganharam outras características. Atualmente, a publicidade também é veiculada pela internet, por meio da qual os anúncios circulam de forma mais dinâmica. Muito bem. Então aí fala sobre em que século, né, iniciou-se a divulgação dos anúncios impressos. Fala também sobre o final dos anos 1920, né, quando o rádio chegou ao Brasil e aí revolucionou a forma de fazer publicidade, e logo depois a televisão, né, que é uma fonte de comunicação em que nós temos publicidade a todo momento, né? E na página 133 tem umas perguntinhas aí, conversando. Em um anúncio publicitário, o que mais chama a sua atenção? A linguagem verbal ou a linguagem não verbal? Por quê? E aí, pessoal? Quando vocês estão assistindo a uma propaganda na televisão, por exemplo, ou quando vocês passam pelas ruas e olham para um outdoor, ou então quando vocês recebem anúncios aí de propagandas pelo telefone, quando vai pedir uma comida pelo iFood, o que chama mais atenção
de vocês? É a linguagem verbal ou a linguagem não verbal? Por quê? Eu acho que a linguagem Acho não que é a verbal, linguagem não verbal. Não verbal, Ana? sim. Ana, pra você. Tia, também. Porque sempre tem pessoas falando, indicando. Eu Quando não não sei, tem. Acho eu que no vou meu assim. caso, eu fico surpresa com a linguagem não verbal, porque geralmente a gente vê a linguagem verbal em propagandas. E quando eu vejo uma linguagem não verbal, eu estranho um pouco. Mas vocês não acham assim, que a linguagem não verbal ela é fundamental na propaganda? Não, Vocês não acham? Você vai anunciar um produto, né? Você vai vender, por exemplo, uma pizza. Vocês não acham que a linguagem não verbal é o principal? A imagem ali é o que mais conta para chamar a atenção das pessoas? Acho que sim, tia. Sim, Eu pra ficar acho mais que chamativo, senão vai ficar tudo morto, vamos dizer assim, ninguém vai sentir vontade de comprar ou ver aquele produto que tá anunciando. exatamente. ninguém vai se interessar muito. Isso. Não só é comida, né? Mas, por exemplo, você vai vender uma bolsa, um tênis, né? Eu acho que a linguagem não verbal ela é muito importante, porque você quer saber como é aquele produto. Então, a imagem, por mais que seja mera ilustração, né? Por exemplo, em comida, a gente às vezes olha aquela imagem, aquela propaganda. O pessoal costuma falar muito isso do hambúrguer, né? Desses lugares aí. Você olha aquela imagem, aquilo te desperta uma vontade enorme de comer, porque a imagem está muito bonita. E aí, quando você vai comer, chega mesmo no lugar, o hambúrguer não é daquele tamanho, né? Nem é tão gostoso quanto parecia. Mas a gente sabe que em outras propagandas, a imagem conta muito. Você vai vender uma bolsa, o que a pessoa quer ver? A pessoa quer ver como é que é a bolsa, como é que ela é densa, se tem espaço, se é bonita, né? O tênis, a mesma coisa. Então, na minha opinião, as duas linguagens são importantes, mas a que fica em destaque, né, em primeiro plano, é realmente a imagem que chama a nossa atenção. E vocês, o que vocês acham? Hein, galera? Só José e Ana Bárbara que falaram? Pessoal. Renan, Pedro Lucas, Rafael, falem, pessoal, vocês estão muito quietos. Lembre-se que hoje é sexta-feira. Então, eram para estar animados, agitados, sextou, né? Eu não tava falando porque a internet tava travando muito seu áudio antes. Agora deu uma estabilizada. E aí, pessoal, vamos lá? A próxima perguntinha que é para responder oralmente. Eu não entendo muito de filme, não, mas vamos lá. Vocês com certeza sabem. Observando individualmente os anúncios a seguir, com quais filmes você imagina que eles estão dialogando? E aí? O primeiro anúncio publicitário está dialogando com qual filme? Ah, tá fácil, né, pessoal? Shrek. Shurek. Shurek. Isso. Xuxu Shurek, de tão, tão distante para o hortifruti. Aqui a natureza é estrela. E o segundo? Piratas do Piratas do Caribe. Caribe. Tá fácil. Achei que fosse tá mais difícil. Piratas do Caribe. Alguém que já assistiu a um desses filmes? Eu nunca assisti Piratas do Caribe, mas Shurek já. Assim, por relance, mas nunca prestei muita atenção. E, na verdade, Calma aí. O que eles estão divulgando aí? Eles dialogaram com o filme Shurek e Piratas do Caribe. Na verdade, eles estão fazendo a propaganda do Hortifruti, né? Então, eles estão divulgando o que aí? Quais são os legumes? Divulgando produtos dele. Mas quais são os legumes que... Batata e chuchu. Batata e o chuchu. A batata, né?
Exatamente. E o Chuchu. Muito bem. Ah, e logo em seguida tem as capas dos filmes, né? Na página 134. Então, pessoal, como já são 8h52, eu vou pedir para vocês anotarem aí a página 134 para casa. 16 do 10. Deixa eu ver mais que. A página 134 e 135. Aí na próxima aula de redação, a gente faz a correção e dá continuidade, que o capítulo inteiro aí é falando sobre anúncio e sobre texto de divulgação científica. Então tem bastante páginas ainda. Então façam essas duas, tá? Essas duas aí para casa. 134 e 135, livro de produção de texto. E agora eu irei fazer a chamada. Só um instantinho, que a lista não está aqui perto de mim. Vamos lá, então. Pessoal, não esqueçam de iniciar a leitura do Extra Classe, hein? O tempo está passando. Quem estiver aí, dá um alô. E quem não estiver, vocês me ajudem. José, é o livro Coisas da Vida que nós vamos utilizar agora. Aí o panfleto vai ficar por último, tá? Hoje é dia 16 do 10. Ana Bárbara tá aí, sim, né? Presente. Ana Clara. Aqui. E Arthur. Arthur está aí, pessoal? Breno. Caroline. Estou presente. Daniel. Diana. Aqui, tia. Ok. Ellen. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Maurício, não. Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro, hoje não, né? Tá aqui. Gabriel Soares. Júlia Rodrigues. João Gabriel também não. João Pedro entrou só para dar os parabéns. José. Presente. Júlia Lima. Presente. Júlia Silveira. Kemily. Laís. Lucas Felipe. Lucas Felipe estava, né, pessoal? Pedro Lucas. Presente. Pedro Vitor. Rafael Lucien. Pedro Vitor tá aqui, tia. Não vi isso. O pessoal não deve estar de frente para o computador.
Ele falou assim, ó, tia, tô aqui. Se eu não responder é porque eu tô fazendo meu café. Ah, tá. Rafael Lucien também não falou, né, Rafael? Rafaela. Rafaela não. Rebeca. Renan. Presente, tia. Sabrina. Tchau, tia. Bom final de semana. Tchau para você também. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tia. Tchau. Bom final de Beijão. Tchau, tia. Beijão. Sabrina, ok. Tia, beijo. Tchau, amor. Stephanie, não. Tiago. Vitória. Yasmin. Só um minutinho aqui. 16. Yasmin tá aí, tá, né? Ele, você tá me escutando? Tô, agora tô. O fone aqui no fone tá ruim. Ah, tá. Coloquei aqui presença para você. E Igor? Igor não, né? Então, meus amores, fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês Tchau, e até Camille. terça. Beijo, Ana. Tchau, Camille. Tchau, tchau, Yasmin.